paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Como eu sempre digo, é sempre um prazer e uma bênção estar na presença com os irmãos. Que a Bíblia diz que quão bom e quão suave é que vivamos em união. E quanta desunião nós vemos dentro do meio das igrejas, mas nós somos um povo diferente, porque tem que ter a diferença entre aquele que serve e aquele que não serve a Deus. Então nós servimos a Deus com amor. Amém. Tudo o que você não sabe da Bíblia Sagrada é a área onde o diabo atua na sua vida. Tudo o que você sabe da Bíblia anula a atuação de Satanás na sua vida. Por isso que nós temos que examinar as Escrituras. Quando nós examinamos as Escrituras, nós sabemos dos nossos direitos, aquilo que nós podemos e o que nós não podemos. E aí sim, Satanás, ele foge de nós, como dizem Tiago 4,7. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Mas para isso nós temos que conhecer a palavra de Deus. Sem conhecer a palavra de Deus, nós não conseguimos vencer a Satanás. Cristo, ele venceu a Satanás na palavra. E quantos cristãos que pulam, sapateiam, entram no mistério, talvez até pela carne ou etc. Por quê? Porque não conhecem a palavra de Deus, não meditam na palavra e acabam sendo enganados. E aí acontecem cegos guiando outros cegos. O livro de Romanos 12:2 diz: e não vos conformeis com este mundo ou com estes séculos, em algumas traduções, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Essa transformação só vai acontecer quando nós nos apegarmos à palavra de Deus, conhecermos a palavra de Deus. Diz a palavra de Deus que o povo sofria, e eu trago para hoje: o povo sofre, continua sofrendo e vai sofrer por falta de conhecimento da palavra. Pular, rodopiar e fazer um teatro não liberta e não transforma. O que transforma é a palavra. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E por que tantos cristãos não vivem, não experimentam essa perfeita vontade de Deus? Porque vivem uma vida medíocre, apática, se conformam com este mundo, aceitam os pratos que este mundo oferece, não transformam suas mentes e por isso vivem uma vida desgraçada. E conto uma história sobre o papel higiênico. O papel higiênico, nós tratamos ele como se fosse um príncipe e um rei. A gente compra, a gente guarda ele num bom local, nas compras a gente o separa, não deixa com que ele amasse. Porém, depois que nós utilizamos o papel higiênico, o que nós fazemos? O atiramos no lixo. E assim é Satanás. Ele chega, ele se apresenta bonito, cheiroso, apresenta pratos deliciosos, até enquanto você tem serventia. Depois que ele te usa, ele pega e te joga no lixo. E assim tem acontecido com muitos cristãos que estão cocheando entre dois pensamentos, não conhecem, andam sofrendo por falta desse conhecimento. Satanás pega, cuida, mima e depois que ele usa, ele joga fora. Então nós temos que termos o conhecimento da palavra de Deus, buscarmos o alimento sólido e vivermos felizes com Cristo, pois só assim nós seremos transformados e renovados. Como a irmã Luciana leu, que seja feita a vontade do Pai. E qual que é a vontade do Pai? Que nós venhamos andar nos seus caminhos e obedecê-lo. Porque quando nós não obedecemos a Ele, Satanás, ele nos vence. Ele anda de fato ao nosso derredor. E derredor ele é muito longe. Mas quando nós damos ouvido a Satanás, esse longe se torna próximo. E por isso Satanás ele tem alcançado vantagens sobre muitos cristãos. Que nós venhamos estar firmes e conhecedores da palavra, para não nos desviarmos nem para a direita e nem para a esquerda. Em 2 Pedro 3,18 diz que nós devemos crescer na graça e no conhecimento. E Provérbios 3,11 diz que nós não venhamos rejeitar a disciplina, pois o Pai, ele disciplina, ele corrige a quem ele ama. Que nós venhamos fazer como Paulo, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sermos imitadores de Cristo, não de pastores que não têm uma vida totalmente no altar. Muitos querem se inspirar no bispo A, no bispo B, mas se esquecem de Cristo, se esquecem de serem imitadores de Cristo, assim como Paulo disse. Nós temos que renovar as nossas mentes, como eu estava até comentando com o pastor Kleber. Quantos cristãos estão se
perdendo com os pratos que Satanás oferece, se debandeando para o lado A, para o lado B, se alimentando de programas que não convêm, que não alimentam suas vidas. Mas quando você envia uma mensagem cristã, você tem um controle de quantas pessoas que assistem. Eu comentei com o pastor Kleber, eu envio agora, eu mandava umas pregações mais longas, agora eu faço reflexões de 6, de 8 minutos, e ali tem 8 visualizações, 11, e uma vez eu fiz um teste com um ex-amigo meu, que hoje é da televisão, namora uma famosa aí, e eu peguei esse vídeo, baixei e publiquei no meu canal Evangélicos. Amado, deu quase 200 visualizações. E quando você manda uma pregação, ninguém assiste, principalmente aqueles que fazem parte do nosso corpo ministerial. Por quê? Porque não renovaram as suas mentes, preferem ficar na frente das televisões, se alimentando da Fazenda, do Big Brother, mas não conseguem se alimentar da palavra de Deus, esse alimento sólido. Todas as coisas me são listas, mas nem todas me convêm. Porém, esses cristãos que não renovam suas mentes, preferem se alimentar do profano, daquilo que não agrada a Deus. Para finalizar, João 2:15-16 diz: não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Porém, a maioria dos cristãos dessa geração, que é a pior geração de cristãos que nós estamos vivendo, uma geração de circo, de patifaria e de oba-oba, onde há somente um movimento, o pula-pula, mas não tem a presença de Deus, não tem a renovação do Espírito Santo. Por isso que há tantas pessoas mortas dentro das próprias igrejas, pessoas que têm um cargo, pregam de manhã e à noite vão para o tráfico, para a prostituição e ainda conseguem dizimar em cima dessas profanias. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Que nós venhamos orar e venhamos nos desviar realmente das investidas de Satanás, que nós não venhamos ser somente um papel higiênico nas mãos de Satanás, pois Deus, Ele quer nos usar antes, durante e depois. Satanás, ele cuida e mima, depois que ele usa, ele joga fora. Tiago 4,7 para reforçar diz: resistir ao diabo, ele fugirá de vós. E se nós estivermos atentos à voz de Deus, certamente ele fugirá de nós. As palmas louvem e engrandeçam ao Senhor Jesus.